Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer aqui a nossa querida Fabiana, a doutora Fabiana, que está fazendo o papel nosso aí de mestre de cerimônias. Agradecer um grande amigo, o doutor Wander Simões, excelente profissional, advogado. Também agradecer aqui ao doutor, uma referência do direito tributário, para mim também é uma honra estar aqui hoje, ao lado do doutor Luciano de Almeida. Quem conhece sabe aí a gabaritagem do profissional. E para mim, que vou falar aqui sobre essa temática de norma de vigência imediata da reforma tributária, a reforma tributária ela veio para simplificar, né, o sistema tributário no geral. Agora, por ser muito extensa e ter aí sua complexidade, nós vamos abranger aí primeiramente alguns pontos, né, da reforma tributária, antes de entrar nessas normas que já estão com a vigência imediata. As normas de vigência imediata, elas têm uma pequena diferença porque, igual o Wander acabou de comentar, já tem normas aí que estão transitórias, né? E a de vigência imediata, ela já estão sem essa transição. Tem normas que vão entrar em vigência somente lá em 2030, 2033, 2027. Esses pontos da reforma tributária que nós precisamos abordar antes das normas de vigência imediata, vamos pensar o seguinte: a reforma ela vem com um tom de trabalhar em cima da parte do consumidor, do consumo, né? Tem o ICMS, tem aí o ISS, o COFINS, o PIS, né? E tem o IPI. Todos esses tributos vão sair de cena com o tempo, né? Vai levar um tempinho, mas vão sair de cena. O IPI, por exemplo, vai ser zerada a alíquota, né? Mas já o ICMS, o ISS, o COFINS, a COFINS, o PIS, essas vão ser revogadas, né? E o que entra em cena? O IBS e a CBS. O IBS, o Imposto de Bens e Serviços, ele tem a sua competência compartilhada, né? A União, os estados e os municípios, como bem colocou o nosso amigo Wander, colocam aí diversas, quantas, Wander? Mais de 5.000 leis, né? E a reforma tributária, para simplificar esse sistema de leis, ela vem trazer tudo isso aí para um comitê, né? Tudo isso aí vira de competência compartilhada. Bom, o Comitê de Gestão do IBS, né, o CGI, ele passa a supervisionar e arrecadar e distribuir os impostos. Quer dizer assim, ele tem uma importância muito grande agora na reforma tributária. O presidente, na verdade, ele precisa ser uma pessoa de vasto conhecimento tributário, porque ele vai segurar aí uma boa de uma gestão de muitos conflitos, né? Pense que a União, os estados, os municípios e agora o Comitê de Gestão do IBS, o CGI, que tem uma característica basicamente aí de ente federado, eles vão divergir muito, né? E aí vai competir o STJ cuidar desses conflitos. Esses tópicos que eu estou trazendo, o IBS, o CGI, a CBS, né? Essa vertente de consumo aí que a reforma tributária está trazendo, essa simplicidade da reforma tributária, né? É importante a gente detalhar. Eu acredito até que o doutor Luciano ele vai se aprofundar um pouquinho nos aspectos gerais, mas é importante fazer essa pincelada para a gente poder abordar aqui as normas de vigência imediata. Temos aí normas que
vão entrar em vigência daqui a uns anos, 7 anos, né? E temos normas que exigem transição. Elas já estão vigentes, mas existe uma transição, né? E temos as normas que não exigem transição, que são as normas de vigência imediata. Então eu separei aqui para a gente explanar aqui algumas normas, um total de 9 normas que estão na reforma tributária, que eu entendo que é importante a gente tratar, porque já está aí, já tá vigente, né? A primeira norma são aqui, ó, o artigo 43 da Constituição Federal, ele foi acrescentado com o parágrafo 4º. E é bacana, essa aqui, esse parágrafo 4º do artigo 43, ele é assim, muito bom, ainda mais no mundo que nós estamos hoje, que ele traz a sustentabilidade ambiental e a redução da emissão de carbono para dentro do sistema tributário, né? Hoje o mundo aí, a gente vê tudo que está acontecendo, como é que estão essas mudanças ambientais, né? Tragédias, e trazer isso para dentro do sistema tributário igual esse parágrafo 4º trouxe, é importante. Eu vou lê-lo, né? Eu acho importante, apesar de ser letra da lei, mas é importante ler. Então, o artigo 43, que já é da Constituição, ele fala o seguinte: para efeitos administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, visando o seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais. Aí agora foi acrescentado o parágrafo 4º. Sempre que possível, a concessão dos incentivos regionais, a que se refere o parágrafo 2º, inciso 3º, considerará critérios de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono, né? Então, agora, toda vez que for preciso fazer incentivos regionais, o sistema tributário tem que observar, considerar o direito ambiental. O direito ambiental ele já vem ocupando muito espaço dos anos para cá dentro da Constituição, e agora nós temos aqui no sistema tributário. A segunda norma, essa foi o artigo 43, parágrafo 4º da Constituição Federal. E o parágrafo 4º foi acrescentado. A segunda norma, que eu separei aqui para a gente mencionar, está no artigo 50 da Constituição. O artigo 50, ele fala o seguinte: ele fala sobre as alterações na convocação de autoridades. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, ou qualquer de suas comissões, poderão convocar ministro do Estado, quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à Presidência da República, e aqui que a reforma acrescentou ao artigo, ou ao presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, né? Por isso que eu já lancei ali atrás, há pouco tempo atrás, o comitê, porque ele passa a entrar dentro do artigo 50 da Constituição Federal, né? Vejam, para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando o crime de responsabilidade à ausência sem justificação adequada. Então, o presidente do comitê gestor do imposto, do IBS, ele passa a ter aqui as mesmas penalidades aí, se caso ele não compareça ou não justifique quando for solicitado, né? É uma mudança dentro do artigo 50, em razão aí do novo comitê. Esse comitê é importante a gente ficar atento, né? Ele é quando se fala em distribuir, quando se fala em arrecadar, né, os tributos do IBS, vai haver muito o que se falar ainda desse comitê. Bom, a terceira norma que eu separei aqui, né, essa já está no artigo 145. E aí eu até vou aqui conversar com o doutor Luciano, que eu vou pincelar aqui, com muita humildade, sobre os princípios, né, que é o artigo 145, já está vigente. Que, antes da reforma tributária, né, o que se falava em princípio tributário, legalidade, anterioridade,
Mas a Constituição, ela não traz esse nome para esse princípio, né? Isso é uma construção doutrinária, uma construção jurisprudencial. Agora sim, a Constituição traz aqui, claro, no artigo 145, e acrescentou o parágrafo 3º e o parágrafo 4º, os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Novamente, agora o meio ambiente aí entrando como princípio. E no parágrafo, esse é o 3º, tá? Eu vou ler para ficar registrado. O parágrafo 3º diz o seguinte: o sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Aí o parágrafo 4º diz o seguinte: as alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos. Entra quase como um princípio também, né? Porque a legislação tributária ela não pode trabalhar para retroagir o que já está bom, né? Então ela vai trabalhar para atenuar efeitos, né? Para que os entes federados não sejam prejudicados quando forem instituir aí os novos trâmites, os novos impostos. Mais uma norma, essas normas estão vigentes, não necessitam de transição. Fala sobre a COSIP, né? COSIP está no artigo 149-A da Constituição. Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública. Houve aqui uma melhoria aí, né, para o serviço do município e do Distrito Federal. Antes, o artigo 149-A, ele tratava apenas do custeio do serviço de iluminação pública. Agora ele acrescentou: os municípios e o Distrito Federal, esse é o artigo 149-A, os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio, a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública, e agora acrescentou: e de sistemas de monitoramento para segurança e preservação de logradouros públicos. Olha que bacana. Agora, além da expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública, nós temos também sistemas de monitoramento para segurança e preservação dos logradouros públicos. Imagino, pode ser câmeras, né? Também vai dar o que falar, né? Porque toda mudança vai ter polêmica. Falar que vai pôr câmera. Eu, na minha humilde opinião, acho bom, né? Mas a gente ainda vai enfrentar muitas discussões aí, e os debates são sempre muito importantes. Mais uma norma aqui, que trata sobre a imunidade tributária. A imunidade tributária, a primeira norma que eu separei aqui e que está vigente, está no artigo 150, são sobre os templos de qualquer culto. Essa já teve muitas discussões no judiciário, né, sobre os templos de qualquer culto. E o artigo 150 foi acrescentado a linha B, que esclareceu. Já é uma construção que já vem de jurisprudência e foi constitucionalizada, né, essa questão dos templos de qualquer culto. Antes não tinha aqui essa linha B que fala o seguinte, ó, o artigo 150, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios instituir impostos sobre entidades religiosas, foi acrescentada, que antes era só templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. Então ficou bom, olha, não tem mais dúvida. A imunidade abrange entidades religiosas, templos de qualquer culto, inclusive suas organizações assistenciais e beneficentes. O artigo 150 é a linha B. Ainda no artigo 150, mais uma imunidade tributária que também já vem muito discutida na jurisprudência e veio agora abarcada na reforma tributária, constitucionalizando esse entendimento jurisprudencial, são os Correios, né? As empresas de Correios e Telégrafos, né? O parágrafo 2º do artigo 150 trata o seguinte: a vedação do inciso 6º, a linha A, é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público,
E aí foi acrescentado a empresa pública prestadora de serviço postal, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. Já se fala em que, já que agora a lei trouxe claro, explícito, a empresa pública de prestador de serviço postal, já se fala em que não vai abarcar as autarquias, as sociedades de economia mista, que também é polêmica. Acho que o entendimento jurisprudencial já é muito claro, vai envolver da forma com que está. Mas a norma ficou clara e está vigente. Tem mais uma norma que é o ITCMD. Esse é muito importante, não que os outros não sejam, até me peço perdão. Mas é que a gente trata com muita frequência ITCMD, principalmente quem advoga. O artigo 155, ele foi acrescentado alguns incisos. Os incisos 2º, os incisos 6º e o inciso... O artigo 155 compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre transmissão, causa-mortes e doação de qualquer bens ou direitos. Parágrafo 1º, o imposto previsto no inciso 1, agora vai o inciso 2º, que aí o ITCMD foi acrescentado aqui, e aí que a gente tem que ter bastante atenção, né? Porque ele trata sobre os bens móveis, tá? Relativamente aos bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde era domiciliado o de cujos ou tiver domicílio doador, ou ao Distrito Federal. Antes, né, o ITCMD, relativamente aos bens móveis e títulos e créditos, era do local do inventário, né, e do doador do domicílio. Agora, todos dois, do inventário, o ITCMD e relativamente aos bens móveis, todos dois são do domicílio. Ficou dessa forma. Relativamente aos bens móveis, tanto de cujos quanto do doador, aonde vai tributar é pelo domicílio. Já está vigente, né? É importante a gente trazer esse destaque. Outro destaque que está no ITCMD, a progressividade. Já existe, alguns aplicam, alguns estados não aplicam, mas agora quem não está aplicando não está obedecendo a norma. Porque o inciso 6º diz o seguinte: será progressivo em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação. Então agora o imposto ele é progressivo e vai ser avaliado ali o valor do quinhão, do legado ou da doação. O valor entrou em destaque aí na progressividade do ITCMD. O inciso 7º, ele já traz aí sobre essas isenções aqui. Não incidirá sobre as transmissões e as doações para as instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas, institutos científicos e tecnológicos, e por elas realizadas na consecução dos seus objetivos sociais, observadas as condições estabelecidas em lei complementar. Então a gente tem aí onde não incidirá as transmissões e doações. Outra norma que também foi afetada aí pela reforma tributária, e essa também é bastante relevante aí, porque está no dia a dia de muita gente, que é o IPVA. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Parágrafo 6º. O imposto previsto no inciso 3º, propriedade de veículos automotores. Aí foi acrescentado o inciso 2º e fala sobre as alíquotas diferenciadas. Antes, as alíquotas era sobre o valor, né? Sobre o tipo e sobre o valor. A reforma trouxe o seguinte: poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, do valor, da utilização, olha aí, trouxe a utilização e do impacto ambiental. É muito bacana também, a meu ver, também na minha humildade aqui, entender que o impacto ambiental está trazendo aí um fator importante para o IPVA, né? O IPVA, ele até a reforma, está vigente inclusive desde dezembro de 2023, né? Ele abrangia os veículos automotores terrestres. Agora, ele está abrangente aos terrestres, aos aquáticos e aos aéreos. Isso veio no inciso 3º. Incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos. Tem umas exceções que eu já vou falar
aqui. De largada, a gente já percebe, já houve muitas discussões sobre essa questão dos aquáticos e dos aéreos. Inclusive, alguns estados têm leis que tributam veículos automotores aquáticos e aéreos, contudo, esbarra na constitucionalidade. Mas algumas leis ainda estão vigentes, não foram declaradas inconstitucionais. Isso ainda vai também ter muita discussão, já está tendo, ainda vai ter muita discussão se essas leis que antes estavam tidas como inconstitucionais, se elas ainda não foram declaradas, agora elas podem ser utilizadas pelos estados, ao invés deles fazerem leis novas, utilizarem as que já foram criadas. Eu entendo o seguinte, doutores, o entendimento jurisprudencial já existe, é a questão só de ajustar e aplicar aqui o inciso, que é tributar automotores aquáticos e aéreos. Agora, logo nas alíneas do inciso 3º aqui, ele trouxe as exceções. E é muito interessante aqui essas exceções. Na linha A, fala que vai ser tributário, exceto aeronaves agrícolas e de operador certificado para prestar serviços aéreos e terceiros. Aeronaves agrícolas, né, já está tendo aqui uma preocupação com o agronegócio. Nosso país é um país que tem o agronegócio muito forte, difundido. Também tem aqui na linha B, embarcações de pessoa jurídica que detém outorga para prestar serviço de transporte aquaviário ou de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. Sobre o comercial ali, ou particular, né? Aliás, o comercial não, o industrial está entrando aqui, subsistência, mas o particular está ficando de fora. Depois também na linha C, plataformas suscetíveis de se locomoverem na água ou por meios próprios, inclusive aquelas cuja finalidade principal seja a exploração de atividades econômicas em águas territoriais e zona econômica exclusiva e embarcações que tenham essa mesma finalidade principal. E essa linha D, para fechar aqui as exceções do IPVA, tratores e máquinas agrícolas, também o agronegócio sendo prestigiado. Quando a gente tira todos esses veículos automotores aquáticos e terrestres da tributação, fica o particular, né? O particular está sendo tributado e está prestigiando, ou seja, tem mais veículos aquáticos e aéreos não tributados do que tributados. Se a gente observar, a última norma que eu separei aqui, não menos importante e muito importante para os municípios, o IPTU também já está com a sua mudança vigente. Nós estamos aqui na Câmara Municipal, o IPTU sendo o destaque aqui nas normas de efeito imediato. O artigo 156 compete aos municípios instituir impostos sobre, sem prejuízo parágrafo 1º, sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o artigo 182, parágrafo 4º, inciso 2º, o imposto previsto no inciso 1 poderá, inciso 3º, ter sua base de cálculo atualizada pelo Poder Executivo conforme critérios estabelecidos em lei municipal. Nós temos aqui que a base de cálculo do IPTU, ela pode ser atualizada pelo Poder Executivo. Contudo, ele terá que ter esses critérios estabelecidos previamente em lei municipal. O Executivo, ele agora atualiza a base de cálculo do IPTU. Separei essas normas, a reforma é muito extensa, precisa que tenha bastante debate,